você sabe que você precisa ter o seu momento com Deus. Orar, dobrar os joelhos, ter o seu local de oração, a sua hora de oração, despertar um pouquinho mais cedo do que usualmente você desperta para passar tempo ao lado do nosso Senhor Jesus Cristo, confessando os pecados, orando intercessoramente, falando de Deus ou para Deus dos seus amigos, né? Também pedindo perdão dos pecados e pedindo sabedoria para tomar decisões certas. Então faça isso todos os dias. Deus vai cuidar de você. Eu tenho certeza absoluta. E por falar em oração, vamos fazer uma prece? Bondoso Deus, eu quero orar agora pedindo a tua sabedoria novamente para abrir a Bíblia. Vamos ler o Salmo, o capítulo 50 de Isaías e queremos pedir agora a sabedoria dos altos céus para que Ele faça diferença na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Vamos então a Isaías capítulo 50. Quase me confundi falando em Salmo 50 na oração, porque muitos capítulos de Isaías parecem salmos, na verdade, né? Os salmos falavam da misericórdia de Deus, da grandeza de Deus, do louvor a Deus, e Isaías também estão em conexão. Aqui Isaías 50, eu destaquei 3 coisas que são importantes para mim pessoalmente e para mim me impressionaram ao ler o capítulo 50. Eu creio que quando você ler Isaías 50, você vai destacar talvez esses ou talvez outros versos, porque Deus pode usar até uma letra, uma palavra de Isaías 50 para falar contigo hoje. Então eu destaco primeiro o verso 1. O verso 1 e o verso 2 dizem o seguinte: Assim diz o Senhor, onde está a carta de divórcio da vossa mãe pela qual eu a repudiei? Ou quem é o meu credor a quem eu vos tenha vendido? Eis que por causa das vossas iniquidades é que fostes vendidos, e por causa das vossas transgressões a vossa mãe foi repudiada. E o verso 2 diz, por que razão, quando eu vim, ninguém apareceu? Esta linguagem do versículo 1, especificamente, ela é muito parecida com Isaías capítulo 59, também o verso 1, que diz o seguinte. Vamos depois chegar lá, mas já adiantando Isaías 59, verso 1. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então, e veja, no versículo, aqui no capítulo 50, versículo 1, aparece a palavra divórcio. Ou seja, todas as vezes que nós escolhemos pecar, todas as vezes que nós escolhemos andar longe de Deus, viver uma vida autônoma, sem buscar a direção do Senhor, nós estamos nos divorciando dele. Deus não quer isto, mas vai chegar um dia em que ele se divorciará de todos os seus filhos ímpios e maus que não quiseram se arrepender dos pecados. E estes escolherão então as consequências da sua própria escolha. É interessante que Isaías 59, ele diz assim, ele diz, a mão do Senhor não está encolhida que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido que não possa ouvir. Ou seja, Deus está com a sua mão estendida para segurar na mão dos seus filhos, como um pai, como uma mãe, segura na mão daquele garotinho, daquela garotinha que ainda está aprendendo a andar. É claro que muitas vezes os nossos filhos, pequenos ainda, quando começam a andar, eles não querem mais segurar tanto em nossas mãos porque acham que já sabem andar. E aí andam um pouquinho, tropeçam, caem, às vezes se machucam, choram. Mas faz parte, esse processo faz parte do seu crescimento. Agora o pai, a mãe já vai ali, está perto, abraça, levanta, pega no colo. Esse é o nosso Deus, que cuida de nós. Agora ele diz no Isaías 59, verso 2, e aqui no capítulo 50, verso 1, que os pecados nossos nos separam de Deus, nos divorciam de Deus. Sabe por quê? Não é porque Deus se afasta da gente quando a gente peca, mas é porque nós nos afastamos dele quando nós pecamos. Nós queremos estar longe de Deus, não queremos contemplar a glória de Deus. As coisas de Deus não nos são atrativas. E é por isso que o apelo do Senhor é: busque a
ao reino de Deus todos os dias, na primeira hora do dia. Seja batizado pelo Espírito Santo a cada manhã. Aliás, Jesus foi batizado pelo Espírito Santo a cada manhã. Por isso eu destaquei aqui os versos 4 a 6 que dizem: o Senhor Deus me deu língua de eruditos, para que eu saiba dizer uma boa palavra ao cansado. O verso continua dizendo: Ele me desperta todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que eu ouça como eruditos. O Senhor Deus me abriu os ouvidos e eu não fui rebelde, eu não me retraí. Verso 6, ofereci as costas aos que me feriam e as faces aos que me arrancavam os cabelos. Não escondi o rosto aos que me afrontavam e me cuspiam, porque o Senhor Deus me ajudou, pelo que não me senti envergonhado. Esse texto é uma referência ao Messias, que foi até o fim por amor a você. Em Isaías 53, este tema será ampliado sobre a obra do Messias e o que ele fez por amar o Evandro e por amar a cada um de vocês que estão acompanhando conosco este tema. Jesus foi até o fim por amar a cada um de nós. E o texto menciona aqui que este Jesus era despertado a cada manhã e ele recebia de Deus língua de erudito. Eu me lembrei de um texto escrito por Ellen White no livro Parábolas de Jesus, na página 139, quando ela escreve o seguinte: cotidianamente, Jesus recebia um novo batismo do Espírito Santo. Cotidianamente, todos os dias. Nas primeiras horas do novo dia, o Senhor o despertava do seu repouso. E a sua alma e os seus lábios eram ungidos de graça para que ele pudesse transmitir a outros. As palavras lhe eram dadas diretamente das cortes celestes, palavras que pudesse falar oportunamente para os cansados e para os oprimidos. Que lindo texto este! Jesus recebia o batismo do Espírito Santo todos os dias. Seus lábios eram ungidos todos os dias, para que ele pudesse ungir outras pessoas. Ele ungia outras pessoas com palavras de amor, com palavras de carinho, com palavras de orientação, com palavras de repreensão também, para corrigir o caminho, a rota daqueles que estavam andando longe de Deus, né? E ele fazia isso pelo poder do Espírito e porque cada manhã ele era despertado pelo Senhor. Deus pode nos despertar hoje também a cada manhã, como ele fazia com Cristo. Na verdade, esta experiência de Jesus fora profetizada lá em Isaías, no capítulo 50, quando diz: o Senhor me desperta todas as manhãs. É Ele quem me dá ouvidos, é Ele quem me dá palavras para falar aos eruditos. E Jesus falava com os pobres, com os simples, com os eruditos, pela palavra que lhe era dada dos altos céus. Então isso mexeu comigo ao ler hoje Isaías capítulo 50, porque eu posso ser usado por Deus se eu sou um imitador de Cristo, se eu sigo o exemplo de Cristo que orava, que tinha comunhão, que às vezes passava a noite orando, que orava bastante. Eu posso ser ungido pelo Espírito Santo de Deus para ser uma testemunha viva, para ser um transmissor de esperança. Você pode ser um canal de esperança. Outro detalhe que eu destaquei aqui também, no capítulo 50, está no verso 10. O verso 10 diz assim, ó: quem há entre vós que tema ao Senhor e que ouça a voz do Senhor, do seu servo? Aquele que andou em trevas, sem nenhuma luz, confie em o nome do Senhor e se firme sobre o seu Deus. Ou seja, o que o texto está dizendo aqui no versículo 10 é o seguinte, que assim como Jesus Cristo era despertado a cada manhã para abençoar outras pessoas, nós também precisamos ter os ouvidos abertos. Nós também podemos ser abençoados e usados pelo Senhor. Aquele que andou em trevas, sem luz nenhuma, confie no nome do Senhor, diz o texto. Confie em Deus, né? Firme a sua vida sobre Deus. E Ele é a nossa rocha. Ele é nosso baluarte, Ele é o nosso pastor, como diz o Salmo 23, não é? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me guia, Ele me conduz,
Ele dirige a minha vida. Poderíamos usar uma linguagem atual e dizer, o Senhor é meu GPS, o perfeito GPS, que nunca erra a rota, que sempre indica o caminho correto, que sempre fala para mim onde eu devo andar. E quando eu me desvio do caminho do Senhor, Ele diz, filho, não é essa a rota, vamos voltar para a rota correta. Ele me conduz, mas eu preciso olhar para Ele todos os dias. Eu preciso aceitar a direção de Deus na minha vida. E já que estamos usando o exemplo do GPS, é interessante porque quando a gente desvia de rota ou não segue o caminho exato que o GPS indica, ele nunca se ira conosco. Ele volta a dizer, este é o caminho para chegar lá. Vai por aqui para chegar lá. Assim é Deus. Ele é misericordioso, Ele é bondoso. Se nós nos desviamos do caminho, Ele olha para nós com amor, com compaixão, com tristeza, porque às vezes nós sofremos, mas Ele nos mostra o caminho a seguir. A pergunta, então, que eu posso fazer para você hoje é, você aceitará a direção de Deus? Você quer andar em seus caminhos todos os dias? Se você quer, se você aceitar, Ele te fará feliz. Amém? Vamos orar por isso, então? Posso orar por ti? Que bom. Deus bondoso e Pai querido, eu quero orar agora pelos meus amigos e amigas da TV Novo Tempo, todos que me acompanham também pela internet, pedindo as Tuas bênçãos e a Tua direção. Guia a nossa vida, Senhor. A gente ora porque a gente confia em Ti. O Senhor é o nosso Redentor e o nosso Salvador que cuida de nós. Em Teu nome oramos, em nome de Jesus. Amém.